A União Europeia, ela foi vendida como o futuro, né? Uma superpotência que estava destinada a liderar o mundo. Mas e se essa promessa toda tivesse se transformado no maior fardo do bloco? Bom, a gente vai detalhar agora uma análise que argumenta exatamente isso. E vamos usar esses slides para mapear a ascensão e o suposto declínio do projeto europeu. Ok, vamos direto ao que interessa. A análise já começa com esse contraste aqui que é brutal. De um lado, a grande promessa, uma Europa decolando, pronta para superar os Estados Unidos. E do outro, a realidade descrita pelo autor. Um apêndice, sabe? Algo dependente, tanto na tecnologia quanto nas contas. Essa é a tensão central que a gente vai explorar agora. Então, como é que a fonte constrói esse argumento todo? Bom, a gente vai seguir um mapa deles. Primeiro, a gente começa com a grande promessa. Depois, passamos por 4 pilares de crítica: a imigração, a política ambiental, o custo do bem-estar e o atraso tecnológico. E aí, no final, a gente chega ao veredito. Primeiro de tudo, vamos voltar lá no começo. Qual era a visão original? Segundo a fonte, não era nem de longe um projeto modesto. A ideia era criar uma verdadeira superpotência ocidental, um império de prosperidade e estabilidade. E aqui está o ponto-chave. A ambição não era só criar um bloco estável, não. A meta, como a fonte aponta, era muito clara: ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o centro da economia e da inovação do planeta. Essa era a régua, e é contra essa mesma régua que o autor mede o que ele chama de fracasso. Agora, a gente entra no primeiro pilar da crítica. O autor defende que as políticas de imigração do bloco, em vez de fortalecer a economia, acabaram criando um problema fiscal e bem grande. E olha, essa citação resume a tese de um jeito brutalmente direto. A ideia aqui não é uma crítica às pessoas, mas sim à economia. O argumento é que a abordagem europeia atraiu uma população mais dependente de auxílios do que economicamente ativa, e isso acabou sobrecarregando o sistema que, em teoria, deveria impulsionar o bloco. E a análise detalha como isso teria acontecido. É um fluxo, basicamente. O argumento é que, ao abrir as fronteiras sem critérios claros de qualificação e, ao mesmo tempo, oferecer uma proteção social muito alta, o sistema meio que incentivou a criação de comunidades dependentes do Estado. O resultado, segundo a fonte, é essa pressão que se vê hoje em serviços públicos como saúde e educação. Vamos para o segundo pilar. Aqui, o foco muda completamente. A gente vai falar da política ambiental, que o autor descreve como uma forma de autossabotagem econômica. E sim, ele usa uma linguagem bem provocativa para isso. O que é interessante nessa citação é como ela redefine a regulação ambiental. Para o autor, não se trata de proteção. É quase como uma arma econômica que estaria sufocando a indústria europeia por dentro, com um excesso de regras muito rígidas. E a fonte detalha essa suposta sabotagem como uma reação em cadeia. Funciona assim. Primeiro, a energia ficou mais cara, só que sem alternativas confiáveis no lugar. Depois, fontes que eram eficientes, como a nuclear, foram sendo desativadas por uma pressão mais ideológica. E o golpe final? A indústria local foi penalizada, perdendo competitividade para rivais globais que não estão tão preocupados com o clima. O terceiro pilar da crítica ataca o famoso modelo social europeu. A análise argumenta que o estado de bem-estar, que já foi um grande sucesso, se tornou insustentável e, pior, contraproducente. Essa frase, curta, mas poderosa, né? Ela captura bem a essência do argumento. A ideia de que um sistema criado para dar segurança e proteger os cidadãos acabou, no fim das contas, desincentivando o risco, o trabalho, a inovação, e isso gerou uma estagnação econômica. E aqui, a gente vê o desequilíbrio que, segundo o documento, foi criado. Pensa numa balança. De um lado, o sistema pune quem produz, com impostos altíssimos. Do outro lado, ele recompensa a dependência de benefícios. E quem é que segura essa conta toda? O contribuinte, claro. Sobrecarregado, tentando manter o equilíbrio. Chegamos ao último pilar da análise, a perda de relevância tecnológica. O argumento aqui é que a Europa basicamente deixou de ser um polo de criação para se tornar um grande mercado consumidor de tecnologia que vem de fora. E esse slide ilustra perfeitamente a diferença de mentalidade que a fonte descreve. De um lado, a abordagem dos Estados Unidos: inovar, crescer, competir. Desse outro lado, a abordagem europeia: regular, tributar, legislar. Segundo o autor, essa segunda abordagem acaba matando a inovação logo de cara. E as consequências disso tudo seriam bem concretas, bem visíveis. Esse ambiente regulatório, descrito como hostil, estaria causando uma verdadeira hemorragia.
fuga de startups, saída de capital e, talvez o mais grave, migração de talentos. O resultado final, de acordo com a análise, é a perda de relevância em áreas que hoje são cruciais, como inteligência artificial e semicondutores. Então, depois de passar por esses 4 pilares, como que a fonte resume o estado atual da União Europeia? Bom, o veredito é bem duro e direto. Essa tabela aqui resume muito bem o abismo que o texto aponta entre a promessa e a realidade. Onde se esperava liderança global em inovação, o autor vê um apêndice tecnológico. Onde se sonhava com uma potência econômica para rivalizar com os Estados Unidos, ele descreve um sistema burocrático. E onde deveria existir um mercado integrado, ele enxerga a inovação sendo sufocada. E talvez nenhuma outra frase da análise resuma a crítica de forma tão forte quanto essa. A ideia de que a riqueza atual da Europa não vem na sua produtividade de hoje, mas sim do capital e da reputação que foram acumulados lá no passado. É uma riqueza que, segundo o autor, está sendo gasta sem ser reposta. E a análise termina nos deixando com essa pergunta no ar. Segundo a perspectiva da fonte, se não houver reformas estruturais profundas na imigração, na energia, no estado de bem-estar e na tecnologia, o futuro seria de um declínio contínuo. É uma provocação final que nos convide a refletir se os argumentos apresentados aqui fazem ou não sentido.